Meu nome é Italy e eu estou aqui hoje para te ajudar a reestruturar o seu negócio na crise. Eu quero compartilhar contigo ferramentas práticas que vão fazer com que você não só reaja, mas também se prepare para sair melhor posicionado da crise do que você entrou. A minha formação é em economia. Tenho também experiência no mercado financeiro, em empreendimentos sociais e também em investimento e aceleração de startups. Essa experiência acumulada me fez perceber que existe uma maneira de mudar o mundo, e essa maneira é apoiando os pequenos empreendedores. É por isso que eu estou aqui hoje e é esse tipo de conhecimento que eu quero compartilhar. Porque no ecossistema de startups eu percebi que existem muitas ferramentas que são extremamente aplicáveis para negócios do setor tradicional e que podem fazer a diferença no seu negócio e no desenvolvimento dele. A primeira ferramenta que quero compartilhar com vocês chama abordagem gatilho. E o que ela significa? Significa que você deve priorizar as suas ações conforme o agravamento da crise. Mas para fazer isso, você precisa ter mapeado ou listado um pouco sobre o que você pode fazer e quais são os acontecimentos que podem vir no futuro por causa da crise. No exemplo que eu vou trazer hoje, eu falo um pouco sobre o que pode acontecer com uma barbearia. No meu exemplo, eu vislumbro dois cenários. Esses dois cenários foram escolhas minhas, e é por isso que você pode também escolher quais são os seus cenários de acordo com a realidade do seu negócio. Não se esqueça, existem analistas, existem economistas e existe toda uma série de informação que você pode ter sobre o que está acontecendo na economia, mas você sabe melhor sobre o seu negócio e você pode sentir o quanto pode mudar ou não no movimento do seu negócio nesse momento que estamos vivendo. No exemplo da barbearia que eu trouxe para vocês, eu trouxe dois cenários possíveis. O primeiro cenário diz respeito a um efeito de quarentena médio, que eu defini que seria a zeragem do movimento na minha barbearia nos próximos 2 meses. O cenário de quarentena severa é o cenário onde eu ficaria sem movimento por 6 meses, ou seja, 4 meses a mais do que no cenário de quarentena média. Eu quero conversar com vocês um pouco sobre não só o que eu acho que vai acontecer nesses cenários, mas as atitudes que eu posso tomar quando elas acontecerem. Quando eu olho para a possibilidade de uma quarentena média, onde eu fico sem movimento por mais 2 meses, eu trouxe algumas ideias de ações que podem ser tomadas. A primeira delas é renegociar com os fornecedores para conseguir que os meus contratos sejam estendidos ou que eu adie o pagamento. Além disso, eu devo focar no adiamento de impostos que está previsto em lei. Eu deixo um pouco mais de informação sobre isso no arquivo em anexo desse curso. E além disso, eu também coloquei a checagem de créditos de curto prazo. Percebam que a lista de tarefas que eu estou criando, ela depende de como eu vou sentindo a recessão ou a crise aumentar. Isso significa que eu não vou fazer tudo de uma vez, porque ninguém consegue resolver todas as coisas de uma vez. E é por isso que a abordagem gatilho é uma boa opção para você. Se a recessão ou a quarentena começar a se desenrolar por mais tempo e eu sentir que o meu movimento vai ficar zerado por mais tempo, ao final desses primeiros 2 meses eu já vou saber o que fazer. E é esse o objetivo da abordagem gatilho, você já ter listado o que você vai fazer mesmo se a crise se agravar. Os exemplos que eu trouxe aqui, num caso de quarentena severa, de um efeito de quarentena severa, são ações como renegociar com os funcionários, se você tiver funcionários, também dentro da lei trabalhista. Além disso, explorar novas fontes de renda, fontes que você pode ter testado no período anterior, e eu vou falar disso na parte de transformação digital, e também checar crédito de longo prazo. O BNDES hoje está com um movimento específico para o Covid-19 e tem linhas de crédito para empresas que precisam se recuperar. Se a situação for severa e você sentir que vai durar muito mais tempo, aí talvez valha a pena olhar para um crédito de longo prazo ao invés de um crédito de curto prazo. Na lista de tarefas, que é a segunda ferramenta de reação imediata, eu estou compartilhando com vocês
uma lista de itens que vai ajudar vocês a checarem maneiras de aumentar a receita, diminuir as despesas, adiar os impostos, gerir funcionários se você tiver funcionários e também se adequar ao novo normal, que é como a gente está chamando essa fase pós-Covid. Não inclui só a revisão ou o planejamento do que vai acontecer com a receita, mas também vão te ajudar a pensar em tarefas para você fazer conforme agrave ou não a situação da sua empresa. Essa lista traz informações como, por exemplo, medidas provisórias em relação aos funcionários, em relação aos impostos, mas também dicas de criação de um plano de comunicação e também a parte de você se preparar para o futuro. Para falar de transformação digital, geralmente as pessoas acham que a gente está falando de uma transformação inteira na empresa e que de repente ela vai ter que usar tecnologia para tudo, mesmo se ela tiver um produto ou serviço físico. Eu quero te tranquilizar, a gente não está falando disso quando a gente está falando de transformação digital. A transformação digital e a tecnologia, ela deve ser usada no contexto da sua empresa. Ela só deve ser usada quando faz sentido para você e para o seu negócio. É por isso que a gente vai falar sobre transformação digital, falando primeiro da testagem de ideias, que é uma das metodologias que as startups, no ecossistema de startups, usam e que empreendedores de qualquer setor podem usar. E também ferramentas que já existem digitalmente e que podem ajudar você a gerir o seu negócio, a tornar o seu negócio mais conhecido ou mesmo transformar o seu negócio de venda direta física para uma venda por internet. A primeira ferramenta que diz respeito à transformação digital que eu quero compartilhar com vocês é o método de teste de ideias. É um método muito utilizado no ecossistema de startups e que pode ser amplamente compartilhado com qualquer tipo de negócio em qualquer setor. A ideia do método enxuto significa que você deve gerar, testar e aprender com as suas ideias o mais rápido possível. No exemplo que eu quero trazer para vocês sobre a barbearia, imagine que o dono ou a dona dessa barbearia teve algumas ideias sobre como conseguir mais receita durante a crise. Algumas ideias podem ser conseguir oferecer serviço de barba a domicílio, de repente vender produtos de barbearia online por WhatsApp, por exemplo, ou por Instagram. Enfim, essa pessoa pode ter tido uma série de ideias. Ela deve priorizar a ideia que ela quer testar primeiro, para que ela não gaste energia testando muitas coisas ao mesmo tempo. Aqui no nosso exemplo, a primeira ideia a ser priorizada foi o atendimento a domicílio. Como que você começaria a testar essa ideia? A primeira coisa que você deve pensar num teste de ideia é como fazê-lo da maneira mais barata possível. Você não precisa, hoje em dia, de grandes investimentos em marketing, posts patrocinados ou mesmo panfleto para que a sua ideia seja testada. Você pode, como no exemplo que eu dei aqui, montar uma mensagem muito convidativa que diga sobre os benefícios do seu serviço e oferecê-las para um grupo pequeno, de 10 pessoas, por exemplo. Se houver interesse, marque esses atendimentos imediatamente, ou seja, não perca tempo planejando demais. Além disso, se não houver interesse na sua ideia de imediato, no nosso exemplo aqui, o atendimento a domicílio, vá para a próxima ideia. Não tem problema nenhum se potenciais clientes não se interessarem por uma ideia que você teve, né? Não tiverem demanda para isso. Isso não diz respeito à qualidade, à sua qualidade como empreendedor ou como empreendedora. Isso apenas diz respeito ao perfil do mercado e tenho certeza você consegue encontrar outras soluções que vão atender o mercado que você está se propondo a atender. Na parte de aprendizado rápido, é importante que você, quase que como um pesquisador, faça os seus primeiros testes de ideia, os seus primeiros atendimentos, tentando anotar o que faz diferença para o seu cliente e também perguntando para ele o que poderia fazer com que ele quisesse o seu serviço novamente. No exemplo que eu dei aqui do atendimento ao domicílio, você poderia atender a domicílio com todos os equipamentos de proteção possível e ainda assim algum cliente ter alguma orientação ou alguma ideia. Seja receptivo às ideias dos seus clientes. Elas vão te ajudar a lapidar o seu produto ou serviço e torná-lo ainda mais atrativo. Além de um método para testar suas ideias, eu quero também compartilhar um pouco de ferramentas que podem te ajudar a fazer a gestão do seu negócio no meio digital.
que é um meio que vai ser muito usado agora. Mesmo que o seu negócio ainda não tenha nenhum método digital, seja rede social, seja comunicação por e-mail, vai ser importante você decidir como gerir os seus clientes ou se comunicar com eles nesse período, que é um período onde todas as pessoas estão mais reclusas em casa. Então aproveite esse momento para aprender sobre ferramentas que vão fazer a diferença completa no seu negócio pós-crise. O que eu chamo aqui de gestão digital é você ter liberdade de acessar as informações e tomar decisões com base em informações concretas. Porque se você tem tudo no papel ou de repente tudo num computador mais antigo, muitas vezes você não consegue integrar as informações para gerar relatórios que vão te ajudar a tomar decisões. Então eu trouxe aqui algumas dicas, tanto para e-commerce, gestão de tarefas, serviços de pagamento, contabilidade financeira, design, redes sociais e também marketing. Eu tenho uma lista de possíveis ferramentas onde a maioria delas tem serviços de graça, ou seja, elas operam num modelo que a gente chama de freemium, onde você usa uma certa quantidade de serviços de graça e se você realmente achar que você precisa de mais serviços além daquele, aí você se torna um assinante. Então não tem desculpa nenhuma para você não testar essas novas ferramentas. Você vai precisar se comunicar com seus clientes, você vai precisar ir atrás do contato deles e você vai precisar também ter uma ferramenta que te ajude a medir se eles estão interagindo com você. Então eu trouxe uma lista de ferramentas que vai te ajudar com isso. Para terminar a nossa conversa, eu quero deixar com vocês mais recursos, caso vocês queiram se aprofundar em um dos assuntos que eu trouxe aqui. O primeiro são 2 links para linhas de crédito, tanto do BNDES quanto da Desenvolve CP. Além disso, quero deixar o link para o livro Startup Enxuta, que vai te explicar direitinho como fazer o teste de ideias a partir do método enxuto e que vai ser muito útil para você descobrir o quão fácil é a gente testar ideia e demanda para nossas ideias de uma maneira extremamente barata e às vezes até quase de graça. Além disso, eu quero deixar com vocês artigos de outros empreendedores que decidiram compartilhar conhecimento sobre como eles estão enfrentando a crise. Eu espero realmente que essa pequena conversa que a gente teve te inspire para que você veja que é possível se posicionar novamente, é possível se transformar e é possível se recuperar desse momento e sair dele mais forte do que você entrou. Se você tem curiosidade por mais temas como esse, você pode me encontrar também nas redes sociais, no LinkedIn ou no Instagram. Vejo vocês na próxima!